Olá, irmãos. Eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa, Ministério Casa de Oração Filadélfia, Israel, Belém do Pará. E eu estou aqui para contar mais um sonho profético que eu tive. Foi nessa madrugada do dia 10 para 11 de janeiro de 2019. A igreja ainda está na terra, ainda não houve o arrebatamento. Se você já está ouvindo depois do arrebatamento, infelizmente, você perdeu a chance de subir, mas você ainda tem esses 7 anos de tribulação para não receber a marca da besta e assim morrer salvo em Cristo, tendo direito ao reino milenar. Neste sonho, eu estive envolvida em 3 cenas. A primeira, eu estava num carro, no meio de um deserto, parecia ser nos Estados Unidos. E neste carro tinha 2 pessoas comigo. Eu sentia a presença dessas 2 pessoas, mas eu não conseguia distinguir quem era, eu não conseguia ver o rosto delas, eu só sentia realmente a presença delas. E por algumas vezes eu podia ouvir a voz delas também. E a gente estava no meio do deserto e de repente no caminho passavam pessoas, jovens, algumas pessoas até mais velhas, e parecia que elas estavam seguindo para uma rave, para uma festa de música eletrônica ali em meio ao deserto. E eu achei aquilo estranho, tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? Já saí do mundo há tanto tempo. Para quem não sabe, eu sou ex-DJ, ex-cantora de rock. Vivi o mundo de uma forma muito profunda durante 10 anos da minha vida. E Jesus me resgatou aos 27 anos. Hoje eu tenho 33. Estou indo para 7 anos de batismo nas águas. Nova criatura em Cristo Jesus. Já levantada pastora após 2 anos apenas de batismo. Tudo aconteceu muito rápido na minha vida, irmãos. E essas pessoas estavam, parece zumbis, parecia que elas estavam sob efeito de drogas, enfim. E pulava para a segunda cena. A segunda cena já era de noite. A primeira cena era como se fosse no sol mesmo de meio-dia. E a segunda cena já era de noite. E eu já passava num caminho de uma rua para o carro com uma criança recém-nascida mamando no meu peito. E nesse caminho eu podia ver a minha irmã, o marido dela, os amigos deles. Para quem não sabe, a minha irmã não é nova criatura, se batizou nas águas, mas casou com o ímpio. E vocês sabem, né, irmãos? É muito mais fácil o ímpio levar a pessoa para o mundo do que a pessoa levar o ímpio para Deus. E foi isso que aconteceu com ela. Ele levou ela para o mundo, enfim. Ela, na verdade, nunca conseguiu sair do mundo. Essa é a verdade. Então, eles ficavam olhando aquela cena de eu estar passando com uma criança mamando no meu peito. Eles se olhavam entre eles, mas não falavam nada. E aí, pulava para a terceira cena, que já era eu dentro do carro. E de repente, o meu leite ele começava a sair com alimentos sólidos no meio dele. E aquela criança se engasgava. Saía pedaços de frango, enormes os pedaços de batata. E de repente ela começava a engasgar. E aquele leite ele virava tipo uma areia, tipo como se fosse um cuscuz. E ela começava a meio que agonizar, aquela criança, engasgada, e estava morrendo. E eu ouvia a voz de uma das pessoas que estava comigo. Essa criança está morrendo. Era para o leite sair com pedacinhos mais finos de frango. Ela está engasgando, está saindo muito grosso os pedaços de comida junto com o leite. E eu só falava, meu Deus, meu Deus. De repente, aquela criança abria os olhinhos e ia voltando a si. E eu acordei, irmãos. Então eu abri a palavra
porque eu confesso para vocês que eu não entendi de cara. Eu só entendi que eu estava fornecendo um alimento sólido e que muitos não aguentariam. Eu entendi algo assim. Principalmente a minha irmã e o marido, que são pessoas que pegaram um certo abuso da minha cara. Desde que eu me batizei nas águas e viram a mudança, eu acho que eu só servia enquanto eu estava no mundo, estava bebendo, estava no mundo, né, irmãos, trocando de namorado direto. Quando eu parei de fazer todas essas coisas, comecei a me dedicar ao evangelho com seriedade, a coisa azedou, né? Mas Jesus disse que a gente ia aborrecer os da nossa própria família. E realmente isso aconteceu. Ele disse que ele não veio para trazer a paz, mas sim a espada. Isso em Mateus 10, a partir do verso 34. E para pôr em dissensão, filho contra pai, irmão contra irmã, nora contra sogra, enfim. Assim os inimigos do homem seriam os da sua própria família. E eu vivi isso desde o meu batismo, irmãos. Já tem 7 anos essa situação com a minha irmã e eu nunca escondi isso, porque eu acho que tudo que a gente esconde, o diabo cafuga lá para trazer à tona e nos envergonhar. Então a minha vida, ela sempre foi um livro aberto. O fato dela olhar aquilo, né? Olha como ela amamenta, olha como tem fartura. Ela amamentando uma criança. Então assim, ela no evangelho, né? Ela é uma autoridade espiritual. Então foi demais para ela, para o marido dela, para os amigos dela e do marido. Foi demais. Realmente, para os meus amigos do mundo também foi demais. Eu tenho consciência disso. Eu tinha consciência que o sonho tinha alguma coisa a ver com isso. E em Salmos 107 eu recebi a revelação. Eu vou ler todo este salmo. Diz assim: Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que Ele livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul. Perambularam pelo deserto. Ora, a primeira cena do sonho eu estava num deserto. E por terras áridas, ou seja, sem água, sem encontrar cidade habitada. Era onde eu estava na primeira cena, realmente num deserto, num fim de mundo, onde só tinham pessoas fora de órbita, irmãos, drogadas e, como a gente diz aqui em Belém do Pará, a fim de onda, né? A fim de loucurada. Como dizem em São Paulo, né? Meteu louco, a fim de meter o louco. E continua aqui a palavra no Salmo 107, versos 5 em diante. Estavam famintos e sedentos, e suas vidas iam se esvaindo, ou seja, indo ao vento, né, irmãos? Mas, na verdade, era assim que estava a minha vida, quando eu estava no mundo. Mas na aflição, verso 6, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Habitada por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo. Foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos e acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Aí já entra minha irmã, o marido, os amigos. Se rebelaram, irmãos, e desprezaram os desígnios. Por isso, Ele, o Senhor, os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. É o que muita gente me pergunta, mas você prega para tanta gente e a sua própria irmã, o seu próprio cunhado estão perdidos, estão no mundo.
Mas, irmãos, nem eu, nem mesmo o Senhor da Glória podemos influenciar no livre-arbítrio de ninguém. O Senhor só entra onde Ele é convidado. Ele é um perfeito cavalheiro. Ele não invade o livre-arbítrio de ninguém. Então, por isso, o Senhor me põe para pregar para aqueles que querem ouvir. A maioria deles, estranhos, enquanto os da minha própria família me ignoram, me desprezam, não aceitam a mensagem da cruz. E verso 13 em diante, mas na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Eu creio. Rica de labachuri e calabaçou mequenefaz. Ou amagesi calabá. Eu creio sim. Que o Senhor despedaçará as portas de bronze. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa. E todos que ainda faltam vir a Ele, virão. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. O Senhor não está tirando o preço a ser pago pela rebeldia. Percebam através dessa palavra. O Senhor fala, o Senhor revela. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Olha só, a comida que saía do meu peito, aquele bebê representava, era sólida demais, era indigesta para aqueles que estavam em trevas. Mas na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Eu creio, meu Deus, que Tu vais entrar com a Tua mão, Senhor, poderosa na vida deles e de todos aqueles que não aceitam a mudança na minha vida, o Evangelho na minha vida. Eu creio, Senhor da Glória. Tu és o Senhor dos exércitos. Ele enviou a sua palavra. O leite representa a palavra de Deus. Jesus disse ao diabo no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui no verso 20 do Salmo 107 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou, livrando-os da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Aleluia. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem suas obras com cânticos de alegria, como eu faço hoje. Juliana Tuma da Costa, como eu faço hoje. Anuncio as obras daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, com muita alegria no meu coração, irmãos. A ponto de ter largado tudo, amigos, emprego, namoro. Nada disso me preenchia. Mas ter o Senhor e trabalhar para Ele, para a sua obra, para as suas almas, me preenche a ponto de eu transbordar. Fizeram-se ao mar, em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Quem não se lembra dos discípulos comentando naquela tempestade? Mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Dele é todo o poder. E a voz do Senhor faz tremer os desertos, até aqueles que estavam ali, perdidos, no território do diabo. Ao ouvir a voz do Senhor, arrebentam-se as portas de bronze. E há libertação. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. É isso mesmo, irmãos. É preciso coragem para largar tudo que eu larguei. É preciso coragem para dizer os nãos que eu disse para este mundo.
cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Porque para a tua salvação, meu amado e minha amada, não vai servir os diplomas, não vão servir, melhor dizendo, não vão servir os títulos, nem as suas obras, por mais caridosas que sejam, mas somente a sua fé e a sua confissão em Jesus Cristo como o único, suficiente e exclusivo Salvador. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas, rabaxere de calabás. Ele acalma o mar revolto, Ele é Deus. As ondas sossegaram e Ele se alegrou. Eles se alegraram, melhor dizendo. As ondas sossegaram e eles se alegraram. E Deus os guiou ao porto almejado. O porto é terra firme, é lugar seguro. Já não há mais perigo quando atracamos o navio no porto, amém? Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. E faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Ou seja, até aquilo que parece inabalável pode ser abalado se a mão do Senhor for contra. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundar uma cidade habitável. O leite é a palavra. O leite representa o pão da vida. E quando ele vem junto com alimentos sólidos, significa que as pessoas devem estar num grau mais avançado, como Paulo disse em Hebreus 5:12. Sair do leitinho para o alimento sólido. Existe um tempo na nossa vida espiritual que nós precisamos que o leite venha junto com os alimentos sólidos. Amém? Assim é com uma mãe após os 6 meses de amamentação exclusiva. Ela consegue introduzir alimentos sólidos, frutinhas, legumes batidos. Amém? Ele assenta os famintos para fundar uma cidade habitável, semear lavouras, plantar vinhas e colher uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam. E não deixa que diminuam seus rebanhos. Porém, quando são reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Novamente, essa palavra fala de deserto. E o sonho me colocou no meio de um deserto. Talvez o meu maior deserto seja com os da minha própria casa. Mas o Senhor constrói uma cidade habitável no meio deste deserto, através do leite, através da sua palavra, que é o pão da vida. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Era como eles estavam vendo aquela cena minha amamentando, calados, perplexos. Porque se eu tivesse caído na minha caminhada, eles seriam os primeiros a falar. Eu sabia que isso ia dar nisso, que ia acabar assim. Mas como eu não caí, pelo contrário, eles me veem cada vez mais forte no Senhor Jesus. Eles se calam. Reflitam nisso os sábios.
e considerem a bondade do Senhor. Este foi o sonho, esta foi a revelação, sempre na palavra de Deus. Eu não confio em sonho sem a palavra. Por isso, imediatamente eu abri. E fui revelada de uma forma que o meu coração, apesar de saber que virão tempestades para esses que rejeitaram a palavra de Deus, que rejeitaram a pregação do Evangelho, através dos profetas de Deus, eu consigo ter paz, porque o controle é do Senhor. Ele sabe de todas as coisas, Ele age com justiça. Os seus planos nunca poderão ser frustrados. O seu agir, a sua vontade, tudo o que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. Eu espero que este sonho sirva de alerta. Eu espero que este sonho edifique a sua fé, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que espada de 2 gumes.